está oficialmente aberta. Hoje, dia 12 de maio de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque amanhã eu irei, sim, amanhã eu irei com esse friozinho, né? Com esse friozinho, o que é bom? Uma feijoada, assim, aquela deliciosa feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima e acompanhado, é claro, de uma mais deliciosa ainda geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo deste livro aqui. Os Exilados de Capela ou da Capela, do grande Edgar Armand. E nessa questão das famílias dinásticas, dá-se a impressão, e não está errada, de se tratar de uma questão de geopolítica. E realmente é geopolítica, mas não como as pessoas imaginam. Que o pessoal imagina o quê? Um cenário que eu chamaria de cenário horizontal. É igual o jogo de Wars. Não sei se você lembra do jogo de Wars. É mais ou menos isso. O pessoal imagina um cenário horizontal restrito a fronteiras. Mas no caso, nós estamos lidando com outro cenário. Um cenário vertical. Porque se você olhar a questão no cenário horizontal, muita coisa não vai fazer sentido. Muitas das perguntas que as pessoas me fazem não fazem o menor sentido. Por quê? Porque elas estão olhando do jeito errado. Você não tem que olhar para os lados, você tem que olhar para cima. Porque essas famílias dinásticas, os controladores do mundo, eles compõem a pirâmide hierárquica da nova ordem mundial, da qual nós estamos na base, nós somos os escravos. Então, as pessoas têm um entendimento errado da coisa. Eu sei disso, eu converso com as pessoas por aí, e o que eu vejo? Fala de guerra. Ah, é negócio de dinheiro, eles acham que tudo guerra, tudo se resume a dinheiro. Não, não. O dinheiro é importante para nós que estamos na base da pirâmide. Para eles não, eles são os donos do mundo, porra. O mundo é deles. A gente precisa trabalhar. Você vê, o sistema foi criado para quê? Quando fala de escravidão, pensa no seguinte: nós nascemos, estudamos, arranjamos emprego, todos nós. Qual que é o objetivo do emprego? Pagar imposto e se aposentar. O sistema de vida das pessoas já está desenhado, já está todo desenhado. Você só tem que cumprir essas funções e nada mais.
E eles criaram um sistema de tal modo que você não tem opção de fugir dessa nhaca. E as pessoas tendem a pensar que tudo é dinheiro, e realmente envolve dinheiro, sim, mas quando envolve dinheiro, é uma forma que eles encontraram para nos controlar. As guerras, se falar guerra é um grande jogo de interesses, a gente tem que pensar nisso. Ah, pô, mamãe, mas então por que tem a guerra? É só para enganar a gente? Não, a guerra é para eles acertarem as coisas lá em cima. Eles precisam acertar as coisas lá, e lá os movimentos entre eles são complicados. Precisa entender essa questão dos exilados de Capela. Esses grupos que vieram para cá, eles tomaram o controle. E, como eu digo sempre, eles têm as formas deles de atuar, e eu já expliquei isso. Mas vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência, ok? De volta às coincidências. E você pode ver que tudo envolve que grandes coincidências. Na enciclopédia britânica consta que a Guerra Peninsular, que foi de 1808 a 1814, era parte das guerras napoleônicas que foram travadas na Península Ibérica, onde os franceses enfrentaram forças britânicas, espanholas e portuguesas. Eu quero fazer só uma análise aqui a respeito, um parênteses em relação de Portugal, porque infelizmente a escola, a mesma escola de onde a gente sai doutrinado a sermos escravos, elas nos ensinam um monte de besteira. E foi passado, tem até um filme que chama Carlota Joaquina, Cinemateca do Mamá. Não é recomendado. Se você quiser, assiste, se não quiser, não me enche o saco. Mas a questão é a seguinte, eles passaram a mostrar a família portuguesa como um bando de idiotas. E isso requer uma reparação histórica, porque o professor Olavo de Carvalho sempre falou disso. Um dos maiores estrategistas da história mundial foi Dom João VI, que trouxe a família para cá, a família imperial para cá em 1808, quando começaram as guerras. Por quê? Napoleão, ele invadiu Portugal. Ele gastou mundos e fundos para invadir Portugal. Quando chegou lá no castelo, cadê a família? Cadê a família real? Veio para o Brasil. Eles não tinham mais verba para vir para cá. Não tinham dinheiro. E quando Napoleão morreu lá na Ilha de Elba, ele falou, perdi o mundo com o português. Ele tentou lutar ainda. Não se entregou fácil. Napoleão não era uma pessoa fácil, mas ele gritou até o fim da vida em Elba, perdi o mundo para um português. Dom João VI foi um grande estrategista. Isso requer uma reparação histórica, eu faço sempre essa questão de reparar. E a guerra é muito dispendiosa, eu falo isso pro pessoal, vocês pensam muito em dinheiro, cara. Hoje nós temos o quê? A guerra de quinta geração, que é a guerra cultural, parte da guerra de quinta geração, a guerra cultural, aquela que eu também explico para vocês. É a guerra cultural. Por quê? Porque ela é uma contenção de custos. Bancar uma guerra é muito difícil, ela é muito cara. É muito duro você bancar uma guerra. Que nem ontem eu saí com uma moça, ela trabalha num escritório de advocacia. E eu estava lembrando de um filme do Poderoso Chefão 3, que chega lá o sobrinho do Michael Corleone para ele, que ele quer entrar para a quadrilha, não, que eu sou muito valente, coisa e tal, e Michael Corleone fala, meu cara, eu não preciso de capangas, eu preciso de advogados. A guerra de quinta geração, ela não é força, ela é jeito. Mas vamos lá. Ora que a luta de Napoleão na Península Ibérica contribuiu consideravelmente para sua eventual queda, a questão de Portugal. Mas até 1813, o conflito na Espanha e em Portugal, embora custoso, exerceu apenas um efeito indireto sobre o progresso dos assuntos franceses na Europa Central e Oriental. Com detalhe, com a entrada das forças armadas britânicas na guerra, se ampliou e muito a fortuna do comandante britânico Arthur Wellesley, que viria a se tornar o Duque de Wellington. De volta ao artigo alcunhado de Qual a origem da fortuna dos Rothschild, a lendária dinastia de banqueiros europeus? Tem muita gente falando, não, é Rothschild, não.
esse é o termo que eu estou usando, é o alemão, para se aproximar da pronúncia original do nome, Rothschild, que significa símbolo vermelho. Não é nem o nome da família, a família adotou esse nome. Ângelo Bermúdez, seu autor, escreveu que, em outra obra publicada em 1887, os Rothschilds, os financiadores das nações. Nela, John Reeve, seu autor, conta que durante a Guerra Peninsular na Espanha e Portugal, de 1808 a 1814, o Duque de Wellington teve problemas para garantir o fluxo de dinheiro, pois nenhum banqueiro queria assumir a responsabilidade pela transferência de fundos. Então, os Rothschilds ofereceram-se para o fazer em troca de uma boa comissão. Lembra do que estou falando até agora das coincidências? São muitas coincidências. E acabaram administrando a operação extremamente lucrativa por cerca de 8 anos. Com isso, e graças ao sucesso dessa gestão, o governo britânico contratou-os para gerir o envio de fundos a diversos príncipes aliados na Europa continental. Todavia, o primogênito Jean-Michel Rothschild permaneceu em Frankfurt e os outros 4 filhos da família estabeleceram sucursais em Londres com Nathan, Paris com Jacob, mais tarde conhecido como James, Viena com Salomão e Nápoles com Karl. Entretanto, isso não aconteceu simultaneamente, pois passaram-se mais de 15 anos entre a criação do escritório de Londres, em 1804, e das sucursais em Viena e Nápoles, na década de 1820, muitos anos após a morte do patriarca, em 1812. Já outro dos mitos bastante conhecido tem Nathan Rothschild como protagonista, posto que, num panfleto publicado em 1846 e assinado com o pseudônimo de Satã, isso mesmo, estava escrito Satã no panfleto, num panfleto publicado em 1846 e assinado com o pseudônimo de Satã, que rapidamente se espalhou pela Europa, afirma-se que Nathan fez uso de informações privadas sobre a guerra contra Napoleão para ganhar milhões na bolsa de valores. No site de Rothschild Archival, esse é o arquivo da família Rothschild, está no site deles, há uma seção alcunhada de Nathan Rothschild e a Batalha de Waterloo. Lendo-se que foi publicado em Paris em 1846 um panfleto intitulado como História Edificante e Curiosa de Rothschild I, o Rei dos Judeus, cujo autor assinou simplesmente como Satanás. Lembra da bruxa do 71? Satanás! Eu já... Dizia-se que Nathan testemunhou a batalha de Waterloo pessoalmente e cavalgou às pressas para a costa, onde intimidou e subornou um pescador para que o levasse à Inglaterra em meio a uma terrível tempestade. Assim, ele chegou a Londres 24 horas antes das notícias oficiais e ganhou 20 milhões de francos no mercado de ações. Nota: pouco depois do lançamento deste panfleto, descobriu-se que o verdadeiro nome de Satanás era George Soros. Estou brincando. Não parece, mas é brincadeira. O nome do autor é Georges-Marie Mathieu Darnaville. Georges-Marie Mathieu Darnaville. João Maria Mateus Darnaville, o nome do cara. Tinha que ter Mateus no nome do cara. Tem uns malucos aí que não honram a alcunha. Até então, um desconhecido. Um desconhecido que, em função do sucesso dessa publicação, decidiu se apresentar. Sim. Isso me lembra muito. Tem um capítulo dos Simpsons que o Homer inventa de publicar notícias na internet. Ele começa a publicar um monte de coisa, ele escuta coisa aqui, coisa ali, ele começa a fazer jornalismo. Por incrível que pareça, ele começa a fazer jornalismo. Só que eles não sabem que é ele. Que ele se apresenta com um saco de
de pão na cabeça, na internet, e por isso ele ouve muita coisa. Escuta muita coisa. O pessoal não gosta muito de falar as coisas perto de mim, mamá, não sei o quê. Não, gente que é jornalista, trabalha com jornalismo, a gente escuta muita coisa. O Larry Ribeiro dizia sempre, né, nós temos 2 ouvidos e uma boca, para escutarmos mais do que falar. E a principal arma do jornalista são as orelhas. E o que acontece? O Homer Simpson ele começa a ouvir coisa e publicar. E acaba publicando muita verdade no meio disso. E aí resolvem dar o prêmio Pulitzer para ele. Só que eles não sabem quem que é. Aí ele tira, mas eu sou eu, para receber o prêmio. Vou dar o prêmio de jornalismo, o prêmio Pulitzer. Jornalismo, esse prêmio até pro Caldo Verde. Lembra do Caldo Verde? Ganhou esse prêmio, mano. Quero ver lá que eu vou ganhar o meu. Mas a questão é a seguinte. Uma vez eu ouvi uma música, eu ouvi uma música com um blues, que se falava que é melhor você ser um bêbado famoso do que um alcoólatra anônimo. Melhor ser um bêbado famoso do que um alcoólatra famoso. Ser um bêbado famoso do que um alcoólatra anônimo. Até que essa história, né, que eu fui uma vez, né? Fui uma vez dos Alcoólicos Anônimos. Fui, meu. Lá, cheguei lá. Sentei lá, eles fazem uma cadeira assim, eu cheguei, sentei lá. Comecei a encontrar com a turma lá, meu, pô, a gente saiu pra tomar uma. Não deu certo. Mas a questão é essa, gente. A questão é essa. Os Rothschild, olha a coincidência. Estoura justamente eu falo sempre, o patriarca, esse aqui, Amschel Rothschild, ele montou um banco, ele criou um sistema de funcionamento bancário na véspera da Guerra Peninsular. Sabe coincidência? É igual o Onassis. Mesmo que aconteceu com o Onassis, ele comprou toda uma frota de navio e no ano seguinte estoura a Segunda Guerra Mundial e ele aluga toda essa frota de navio para o governo norte-americano para transportar os soldados para a Europa. É muita coincidência. Mas não acho que é muita coincidência, gente. É coincidência demais. E eu venho falando disso. Isso é muito estranho, né? Tem muita coincidência. E aí chega o pessoal falando, pô, você é teórico da conspiração, não sei o quê. Mas, meu, não dá, cara. É muita coincidência, muita coisa acontecendo na hora certa e no momento certo para que esses caras dominem o mundo. Pô, mamãe, mas você falou que o outro ganhou dinheiro, não sei o que. Claro, a gente tem que entender a pirâmide dos controladores da seguinte forma. No topo estão os donos do mundo. As 13 famílias, as verdadeiras sociedades secretas. Não é maçonaria, não é Rosa Cruz. Porra, sociedade secreta que tem logomarca na porta. Meu, eu falo, é a sociedade secreta de português, né? Pelo amor de Deus. Mas a questão é a seguinte. Os controladores do mundo, eles são os donos do mundo. Eles mandam no mundo. E como que é a escravização moderna? Através do sistema bancário. Eu já expliquei para vocês isso. Endividamento. A nossa vida é voltada basicamente para endividamento. Nós vivemos para pagar dívidas. Dívida, dívida e mais dívida. Por exemplo, esse governo que está, esse governo corrupto e ladrão que está aí. No passado, eles vieram com conversa fiada que não pagamos a dívida externa. Não, gente, não sejam burros, pelo amor de Deus. A gente conversa com o pessoal burro e os caras não aceitam. Isso está assinado. Eles transferiram a dívida externa para os bancos por uns juros 3 vezes mais altos. Isso está assinado, isso tem documentos. Quem mostrou esse documento foi o... fugiu o nome dele lá, daqui a pouco eu lembro dele. Eles transferiram
a dívida externa para os bancos por juros 3 vezes mais altos. Sabe quando é que vai pagar isso daí? O Mauro Fagundes, meu amigo Mauro Fagundes, que também usa um pad red igual o meu, o Mauro Fagundes, ele mostrou a documentação. Isso está nos documentos. Se você entrar no site do governo do Brasil, está lá o documento. Tem a documentação oficial, carimbada, tudo assinado. Pagamos a dívida. Não, eles transferiram a dívida para os bancos por um juro 3 vezes mais alto. O Brasil vai pagar esse negócio quando? Nunca. Nós somos todos escravos do sistema bancário. Eles descobriram o sistema de escravização. Você não precisa do chicote. Você só precisa de dívida. Eles criaram esse sistema. Isso vale desses governos, somente esses governos de esquerda, que é tudo corrupto, é corrupção. Esse pessoal é corrupção pura, eles não têm outra visão que não seja corrupção. Para quê? Para endividar o povo ainda mais. Você vê que o endividamento só cresce. O que é o endividamento? Só para ficar aqui, eu quero entrar muito em questão bancária, mas, por exemplo, eu já expliquei isso uma vez, vou explicar só de novo. Quando você contrai uma dívida, você está se comprometendo a pagar. Ou seja, você está dizendo para o banco, ó, eu vou trabalhar para você. Eu não vou usufruir desse dinheiro. Você me emprestou, só que não daria certo se o cara te emprestou você pagar, só que tem uma coisa chamada taxa de juros. Os juros, eu não usei os juros. Por que eu tenho que pagar por um dinheiro que eu não vou usar? Ou seja, trabalho escravo. É trabalho escravo, isso chama-se agiotagem. Eu sou totalmente contra governo, eu sou naturalmente anarquista. Fui para a direita porque para enfrentar a esquerda, mas eu sou um anarco que se chama de anarcocapitalista. E o que eu entendo? Se fosse para ter um governo agora de direita, vamos ver se o Flávio Bolsonaro vence, eu já mandei essa ideia para ele, vocês têm que entrar com um projeto de lei proibindo empréstimo bancário, cheque especial, tudo isso daí. O resto daí por toda a eternidade. Ou seja, vamos libertar o povo dos bancos. Vamos diminuir a escravização. Seria a melhor coisa a ser feita. O empréstimo que foi feito, tudo o que já está feito, se honra. Vai fazer o quê? Palavra dada tem que se cumprir. Contudo, a partir de hoje está proibido. Ah, mas como é que as pessoas vão fazer? Você só gasta dinheiro se você tiver. Você não vai ser mais escravo do banco. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, aqui ó. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, da aula. Hoje é aula. Por que é aula, mamá? Tem muita gente chegando. É aula porque esse programa aqui, inicialmente eu ia fazer fechado, como uma aula. Aí, o sistema na época que eu ia utilizar, que era do... Eu já ia utilizar o YouTube e o VK, não estava funcionando direito esse negócio para assinante. Eu falei, caramba, meu, não vai dar certo esse sistema de assinante, porque tinha uns problemas, o VK, eles não lidam com banco no Brasil e nem com o PayPal, então ia dar um problema. E o YouTube tem umas outras caras que eles têm que aprovar, não sei o que, é só chatice. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aberta a aula, vira uma aula aberta, e quem achar que eu mereço um tostão aí, por favor, não se acanhe, o Pix está aí, ok? Bem, vamos para a arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá gostar. Próximo livro, Romance A Saga, de Winchester. Ah, e no sábado, eu fui engraçado, porque eu fui lá fazer o programa no Bar do Zé, por Laura Guiar, e o pessoal não apareceu. Na saída na rua, veio uma turma correr atrás de mim, mamá, autografa aqui. Na rua, o pessoal estava indo para lá na hora que eu estava saindo do bar. Que coisa curiosa isso. Bacana, hein, meu? Bem, na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa. E aí vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico. Você fazer sua doação. O Pix,
você já contribuir, mano, força no Pix aí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. O link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no Getter, o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a segunda pessoa da Trindade, no sábado, dia 16 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 16 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a segunda pessoa da Trindade. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!